Queridos amigos, estamos encerrando mais um item deste capítulo do Evangelho. Amai os vossos inimigos com duelo. Um convite para todos nós que ainda duelamos tanto conosco mesmo. E pedimos a Deus que nesta manhã estejamos em paz, com vontade enorme de mudar o nosso olhar, de mudar tudo aquilo que temos vivido ainda com tanta indiferença em relação a tudo aquilo que o Senhor tem nos trazido. Ó Mestre, nós te pedimos nesta manhã, fortaleça os nossos pensamentos para que sejamos coerentes com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos, Jesus, a sentir a grandeza do seu amor dentro de nós, reconhecendo que todos nós, espíritos em evolução, ainda aguardamos, Jesus, a força do seu amor na compreensão de tudo aquilo que devemos aprender a amar. E assim, Senhor, sob a vibração amorosa dos nossos benfeitores, é que nós te pedimos que sejamos mais compreensivos em relação à lição de hoje. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida uma viagem, que o há de conduzir a determinado ponto. Pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhes importa que as urzes e os espinhos ameacem produzir arranhaduras, umas e outras, que roçam a epiderme sem o ferirem, nem impedirem que prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não fosse como sóis, iludido pelos vossos prejuízos, e não fosse como sois, iludidos pelos vossos prejuízos, tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio em duelo. A vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito em caso algum de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado conforme perdoardes. Pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não será implantado aí. Reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem, como longínqua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Pai amantíssimo de nossas almas, compadeça de todos nós que ainda duelamos com as leis, duelamos com a nossa ignorância, duelamos com os nossos desafetos. Ajude-nos, Jesus, a sentir a grandeza do seu amor, as virtudes valorosas, para que possamos compreender as nossas diferenças. Dai-nos luz, coragem, bom ânimo, para olhar para o nosso irmão com outro olhar.
que sejamos brandos, humildes e mais fraternos. Que o Senhor nos abençoe, que assim seja. Queridos irmãos, o duelo é um revanche que nós temos. São as nossas dificuldades de aceitar o outro, guardando em nossos pensamentos ainda o sentido de superioridade, o sentido que tantas vezes temos como disputa, e essas disputas geram conflitos doentios. E antigamente o duelo surgia por hábitos deploráveis, desfigurando o caráter e enodoando a nossa cultura. Hoje, com o olhar voltado para o Evangelho, dirigido para tudo aquilo que temos aprendido, nós temos que tirar de dentro de nós esses espinhos que nos arranham ainda, para que possamos avançar e recuar diante das provações sem medo, sem vingança, mas contemplando sempre o olhar do próximo como nosso irmão, porque Deus olha por cada um de nós. Nós precisamos lembrar que nós só seremos perdoados se nós aprendermos a perdoar. Nós só seremos irmãos se o perdão estiver junto de nós. O verdadeiro reino de Deus ainda não está implantado em nós, porque nós não temos essa solicitude com o nosso irmão. É preciso que a gente possa saber que o progresso vem abolindo cada dia mais as nódoas de nosso pensamento, que muitas vezes modulou a nossa expressão com raiva. O conflito, em outras modalidades, ele está dentro de nós, porque ainda não nos ajustamos com a lei do amor. Nós não mais podemos ter essa característica fulminante, com desejo de matar, de ferir, mas o ódio é riquício das situações mais denegridas que carregamos, fator que gera a nossa ignorância, que gera a crueldade e nos leva ao duelo. É preciso que quando Adolfo, bispo de Argel, nos traz essa mensagem, ele nos diz que nós só seremos perdoados conforme nós houvermos perdoado o outro. E eu tenho alguns outros casos que o duelo ele põe à prova de uma força física, de uma coragem, mas também não podemos negar que nessa postura está uma covardia moral, é um suicídio. O duelista não tem que suportar as ofensas do outro, e é por isso que ele acha que o amor não lhe interessa. Não vos disse o Cristo que há mais honra em valer em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita do que em vingar uma injúria? Não disse ele a Pedro no jardim das oliveiras: mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecerá. Queridos amigos, a mão que fere é a mão que corrige. É preciso que a gente veja como nós temos procurado desenvolver em nós a grandeza de nossa alma. No fundo, nós temos consciência de tudo aquilo que estamos fazendo. E nós vimos numa mensagem de Santo Agostinho, quando ele diz: no fundo da sua consciência, uma voz lhe bradará sempre: Caim, Caim, que fizeste teu irmão? Esse é o remorso por falta do discernimento, da razão. Foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra, responderá ele em voz, nessa mesma voz. Ela, porém, retrucará: procuraste salvá-la perante os homens, por alguns instantes que lhe restavam na vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, é isso que nós temos que pensar. Quanta loucura! Esquecemos da nossa imortalidade.
Quanto sangue nós estamos já derramando e muitas vezes ainda falando que esse sangue é em nome do Cristo. Não, não só ferimos com os espinhos e com a lança, não só pregastes no madeiro infamante, como também o fizestes ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizaste. Quem somos nós? E que fizemos com Jesus? Que reparação nós temos ainda com essa lei? Como Jesus tem nos perdoado? Porque ele fala para o Pai: Pai, eles não sabem o que fazem. É preciso aprender a amar, perdoar, para que nós possamos lembrar desse preceito: amai-vos uns aos outros. E então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso e o ultraje com perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos trará os covardes. Erguei bem ao alto a fronte, mostrai que também ela, se não temeria de cingir-se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassino autorizado por falsos ares de honra, que entrando não passa de orgulho e amor próprio. Queridos irmãos, procuremos nos conhecer melhor. Quanto mais nós temos conhecimento, mais nós vamos adentrando dentro de nós e colocando, impondo para nós obrigações que sejam diferentes e as obrigações para compreender, desculpar, mas acima de tudo sustentar em nós o equilíbrio. Daí nós vamos ver a necessidade da convivência, dos relacionamentos, e é com esses relacionamentos que nós vamos aprendendo a espelhar uns aos outros, não mais para criticar, não mais para viver as ofensas, mas é assim que o educandário terra funciona. E na existência de cada um, temos companheiros que nos ajudam a identificar o lado ainda escuro de nosso espírito. É preciso que a gente abra os olhos para ver que todos nós precisamos esquecer as ofensas para que possamos alimentar um pensamento de confiança. Jamais nos coloquemos na indisposição do nosso irmão e nunca mais fiquemos remoendo, trazendo para fora as ofensas que têm sido objeto para as nossas dores. Queridos irmãos, o duelo antigamente era um costume bárbaro. Nós não estamos mais nesse tempo. O duelo é coisa pior do que tudo que nós pensarmos no campo da injustiça, do amor próprio, das situações estúpidas geradas pela vaidade, pelo orgulho, e que muitas vezes nos comportamos como um louco. E nós precisamos pensar que na imortalidade aqueles que nos olham, nos veem, o que eles pensam de nós? Que juízo farão de nós? Com os nossos atos, com os nossos costumes, com as nossas exigências. Hoje, gostaríamos de pedir a todos que refletissem um pouco mais sobre os seus atos, as palavras que ainda proferem, que ofende, que magoa. Nós precisamos pensar que uma sequela fica sem que muitas vezes nós observamos a sequela do remorso que nos assalta durante a noite com os pesadelos terríveis, com os desencontros, com as ofensas. Quanto temos sido ofendido e quanto temos ofendido o outro. E é por isso que o Evangelho nos mostra, não é exato que o sangue derramado imprime redundância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo,
e que esse verdadeiro deve ficar sepultado no silêncio, nada mais restará, pois senão a satisfação da sede da vingança. Retire esse pensamento, irmão. Lembre que seu próximo, muitas vezes, não consegue compreender o que já compreendeu. Nessa vida causticante de remorso, você passa a sucumbir todas as oportunidades que Deus tem nos dado. É preciso usar da caridade como ferramenta a controlar os nossos atos e fazer para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos de receber. E Santo Agostinho nos mostra, nesse item do Evangelho, uma nota. Kardec a coloca que a gente pede atenção, os duelos se vão tornando cada vez mais raros, e se de tempos em tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com os que ocorriam outrora. Antigamente, o homem não saía de casa sem prever o encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes. E é curioso acompanhar a gradação desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armas de lança, até a uma simples espada de cinta constituída por um ardor no acessório do brasão, de que uma arma de agressão. Hoje, nossa arma é o Evangelho. Hoje, nossa arma é o bem. Nossa arma é a caridade. Por isso, amigos, vamos vivenciar o Evangelho de Jesus para retirar essas vibrações tão difíceis que ainda brotam dentro de nós. Somos um espírito que devemos responder por todos os nossos atos. Amai-vos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. E nessa proposta divina do Consolador, lembremos da palavra de Jesus que ainda ecoa em nosso espírito. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, que eu vos consolarei. Vinde a mim, irmãos. É o convite para sairmos de nós, para irmos ao encontro do Senhor e dissolvendo essas marcas doentias que muitas vezes nos contaminam pelas ilusões que carregamos dentro de nós. Não se perturbe com as suas enfermidades morais. Elas têm remédio, e o remédio é o bem, é a caridade, é o servir. Assim encerramos este capítulo do Evangelho, convidando a todos a refletir nos seus atos, pois não adianta fazermos ou falarmos de Evangelho se não reverbera dentro de mim. E nesta hora do passe, que cada um possa pedir, suplicar, força para as suas fragilidades, pois Jesus espera de nós o amor, a paz, a compreensão, olhando uns aos outros como irmãos. Fluidifica as nossas águas, Jesus, para que ela nos encoraje e que ao encerrarmos o Evangelho desta manhã, encerrando este capítulo tão expressivo, que nasça a luz do seu amor de dentro de nós, para ajudarmos estes espíritos que compõem a minha individualidade, a minha identidade, a minha personalidade. Que o Senhor nos assista, que Eurípides, esse querido amigo, nos agracie com o seu amor, fortalecendo-nos hoje, agora e sempre. Que assim seja.